Agora, a gente vai tratar de um assunto que eu acredito que a maioria de vocês está curioso e ansioso, que é a reforma tributária. Apesar de eu ser do jurídico, eu não sou expert no assunto, então a gente convidou o senhor Fernando Mombelli, da Receita Federal do Brasil, para estar aqui conosco hoje para tratar do assunto. Por favor, senhor Fernando. Muito boa tarde a todos. Vamos passar aqui nossos minutos aqui para informar e esclarecer de um tema tão importante para o Brasil como a reforma tributária. Dizendo que, por parte da Receita Federal, a gente tem todo o interesse em fazer esse tipo de divulgação em todos os fóruns que nos oportunizem a gente transmitir o que a gente pensa e o que a gente está construindo em termos de reforma tributária. Eu, pessoalmente, estive já apresentando seminário na Fiesp, no Conselho Regional de Contabilidade aqui em São Paulo também, no Núcleo de Estudos Fiscais da FGV, amanhã vou estar com a Universidade Mackenzie, e em outros fóruns, audiências públicas, exatamente para a gente possa debater isso com a sociedade. E mais importante ainda, quando a gente fala em modelo de apuração e em aplicabilidade da reforma tributária, mais importante ainda é estar conversando com vocês, as empresas de tecnologia, as empresas que estão preocupadas em como elas vão operacionalizar dentro das empresas, né, esse novo mundo, que é o mundo do IVA dual, que é muito importante para todos, né? Como diz a história, poxa, eu já estava acostumado, meus sistemas estavam todos prontos já com a complexidade do ICMS, do ISS, do PIS e da COFINS, e lá vem eles agora com um mundo novo, um sistema novo, né, para nos atrapalhar a vida. Estava trabalhando com todas as complexidades, mas tinha construído sistemas, e agora vem tudo de novo. Só para dizer que nós estamos mudando para melhor, para muito melhor. Esse é o recado que eu quero dizer para vocês. O Brasil vai ter uma gama de crescimento muito grande com esse sistema do IVA aplicado em 186 países, né? E nós aqui no Brasil ainda não tínhamos conseguido, e ainda estamos tentando implementar, ou já em vias de implementar, mas, de qualquer forma, já estamos no caminho correto de implantação desse sistema. Perspectivas. Essa reforma vai trazer uma reforma do consumo, vai induzir o desenvolvimento econômico e da desconcentração da renda. Tá? Por quê? Porque ela é focada na eliminação dos resíduos tributários, no foco que tanto prejudicam as empresas, principalmente no que diz respeito às exportações, são os chamados tributos escondidos, os tributos que se perdem no meio da cadeia e não são recuperados. Em segundo lugar, os investimentos, quando a gente tem ampla desoneração e creditamento rápido dos investimentos em bens de capital. Tá? Hoje, por exemplo, no ICMS, nós temos um diferimento de até 48 meses, né, em que a gente demora, então, para ter esse crédito desses bens que vão compor o nosso parque industrial. Quadro atual, verdadeiro caos. Só que a gente vai se acostumando com o caos, né? A gente é que nem aquele sapo, né, que está lá no meio lá da panela, e a água vai esquentando, a fervura vai indo, a gente vai se acostumando, né? Até que chega um ponto de fervura que não há mais retorno, né? A gente construiu as melhores soluções tecnológicas, construímos as melhores administrações tributárias do Brasil para trabalhar com o caos, para tentar lidar com o caos. Aí a pergunta, por que a gente precisa ter o caos, ter o caótico, ter uma tributação segmentada, né? Em que a gente chegou à conclusão de que não havia mais ponto de melhora, que a gente tinha que virar a página e riscar tudo isso que a gente tem hoje, né? Então, hoje nós temos o caos do ISS, municípios, ICMS dos estados, o IPI, que é Imposto Federal sobre Produtos Industrializados, e as contribuições sociais, PIS e COFINS. Todas elas incidindo sobre a base do consumo com as suas especificidades. Problemas. O primeiro deles, e o pior deles, a divisão da base de consumo entre os entes federativos. Isso propicia que nós tenhamos inúmeras discussões sobre
compete a quem a guerra do ISS e ICMS? Vocês acompanharam a discussão no STF sobre a questão da tributação do software, por exemplo? E não só isso, também como diz respeito ao próprio modelo de negócio dos contribuintes, né? Hoje a gente tem uma mistura, né, de produto e serviço. Hoje, por exemplo, a gente tem carro por assinatura, que era impensável. Antes eu vendia um carro. Agora eu faço uma assinatura e a pessoa fica usando o carro. Por motivos também de modernidade, mas por motivos também de economicidade tributária, que induz também as empresas a terem um determinado comportamento. Fui surpreendido esses dias com peças, que as empresas automobilísticas detêm o controle da peça e só com a possibilidade de ativar a peça do sistema dentro do carro, ele vai alugar aquele uso daquela peça por um determinado momento, espaço de tempo. Então, a peça está dentro do carro, mas está inativada, esperando que haja uma assinatura daquela peça do BOMIC. Inúmeras alíquotas, diferentes bases de cálculo. Se vocês virem a diversidade de sistemas, diferimentos, bases de cálculo, tanto do ICMS como do PIS e da COFINS, é uma enormidade assim, enorme. São 27 legislações do ICMS com diferentes complexidades e casuísmos que foram construídos aos poucos pela Assembleia Legislativa. E da União também da mesma forma. Mais quase 100 regimes especiais do PIS e da COFINS, alíquota zero, diferentes formas de cálculo, realmente não dá, né? Falta de padronização, porque nós não temos tributos padronizados. Em cada estado, em cada município, é uma coisa diferente. Isso acarreta ineficiência arrecadatória e propicia a evasão fiscal, porque, nas sombras, as empresas que resolvem tirar vantagem disso ou resolvem simplesmente não pagar, concorrem deslealmente com quem está trabalhando sério, está trabalhando, procurando cumprir a lei. Essa disputa entre entes federativos que eu falei, não é? E ineficiência arrecadatória não só por parte de falta de arrecadação, mas também por arrecadação indevida que os entes muitas vezes cobram. Com excesso dos contribuintes, o contribuinte não sabe, ou pelo menos imagina que seja de uma determinada forma, ele acaba pagando. Distorção na concorrência, também temos isso, na medida em que você tem benefícios fiscais, que você tem a escolha da tributação, fazendo com que você tenha uma vantagem competitiva que não é do seu negócio. E também aqui, um ponto que eu vou abordar com os senhores depois, questão da distorção da concorrência, no que diz respeito às noteiras, né? As empresas de notas fiscais frias, né? Ou notas fiscais quentes, ideologicamente, com notas fiscais, mas pessoas jurídicas que acabam não recolhendo o seu tributo e gerando crédito. Então, você é eficiente da empresa para dentro, tem toda uma eficiência e concorre com alguém que tem um diferencial de preço aí que pode chegar a 18%, 20% em relação ao seu. Guerra fiscal, como já sabemos, entre estados, né? Estados concorrendo, dando benefícios que vão repercutir em outro estado, empresas, estados brigando por empresas sem ter o benefício fiscal superando a questão da logística e da melhor condição econômica do empreendimento. Isso é danoso para o país, né? Cumulatividade, que eu já havia falado, com resíduo tributário nas exportações, e a tributação na origem e no destino, que é todo o problema que acaba afetando a guerra fiscal. Tendo visto que você tem interesse, o Estado tem interesse em deixar, ou o município também tem interesse em deixar uma empresa, atrair uma empresa, porque a arrecadação vai ficar em parte com ele. Enquanto que o modo teórico do IVA é a tributação aonde está o consumidor, é o estado local onde reside o consumidor. Isso afasta a questão da guerra fiscal, porque aí você não tem mais o interesse, porque a tributação e a arrecadação vai para o estado de consumo, e não o estado da origem do empreendimento. Princípios a serem observados nessa reforma. Simplificação. Primeiro deles, a simplificação que a gente tem. Então, a gente tem todo um trabalho com uma adição tributária em usar esse princípio para que a gente tenha a menor onerosidade e também menor custo de compliance para as empresas. Tá? Não replicação, então, de informações mínimas indispensáveis para o cumprimento do fato gerador. Segurança jurídica, na medida que você tem um sistema simples, que tem uma base ampla de incidência e tem um creditamento também amplo, acabam muitas das discussões
estão dos casuísmos, é serviço, não é serviço, qual é a classificação disso? Hoje em dia, com uma base ampla, não há discussão. Tudo entra nesse tipo de operação e também tudo dá crédito no decorrer da cadeia, menos os bens e itens de consumo pessoal, né, que esses não dão e não devem dar, né? Quando a empresa adquire alguma coisa, mas é consumo pessoal, por exemplo, do sócio ou diretor. Redução dos custos burocráticos. Então, esse casuísmo da tributação vai desaparecer ou diminuir muito, tendo em vista que o controle desse tipo de operação dos novos tributos, IBS e CBS, vão ser muito menores. Equidade e extinção de privilégios na medida em que nós vamos ter um fim desses benefícios programados para 2032. Nós vamos ter só os diferentes tipos de regimes favorecidos e específicos que estão na emenda constitucional 132. São aqueles que estão lá e que vão merecer, então, a nossa atenção. Mas muito, 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 muito menos do que existem hoje. Combate à evasão fiscal, como hoje em dia, uma legislação simples e objetiva, vai combater aqueles maus contribuintes. Neutralidade nas decisões econômicas, tanto por parte das empresas, na construção de seus modelos de negócio, também como parte do consumidor. Se ele tem um imposto que é sobre valor adicionado, não importa se ele está consumindo uma mercadoria ou está consumindo um serviço, a tributação é uma alíquota só sobre o valor adicionado daquele bem ou serviço ou direito. Então, nós temos uma neutralidade em ambas as pontas. E isso tudo se acarreta mais investimento e mais emprego. O IVA dual, bens CBS, competência da União, e Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Condições que foram referidas na aprovação da emenda constitucional, em que nós temos uma complexidade da instituição do imposto compartilhado entre estados e municípios, sendo que o da União era uma mera substituição do PIS e da COFINS. Então, é por esse motivo, e pelo motivo de que é uma contribuição sobre a Seguridade Social, diferente do imposto, e também de que ela não tem diferença em relação à operação interestadual, porque ela é única em todo o país, ela é diferente do IBS. O IBS tem preocupação, então, dessa diferença do princípio de destino entre municípios ou entre estados. Isso tudo diferencia e propõe a necessidade de haver um comitê gestor uniformizando esse compartilhamento de receitas dentro do IBS. Por isso, a criação de dois tributos, o CBS e o IBS. Tá? Agora, irmãos gêmeos siameses, ou seja, mesma legislação, fatos geradores, sujeitos passivos, tudo igual. São irmãos gêmeos siameses criados por uma só lei complementar. Alíquotas gerais de referência, mantendo a carga tributária. Então, aqui, nós vamos dizer, olha, tem uma média dos últimos anos que o arrecado de ICMS e ISS vão compor a base da cálculo da alíquota do IBS. E eu tenho uma média da arrecadação de PIS e COFINS que vai se transpor, então, para uma arrecadação da CBS, de modo que a gente tenha nem mais nem menos. Agora, percebam, tudo que for recorte, tudo que for tributação alíquota zero ou com uma tributação diferenciada com redução de 40% ou de 30% em alguns casos, alíquota zero na cesta básica, por exemplo, vai implicar o quê? Numa menor arrecadação e num aumento da alíquota de referência, que é a alíquota paga por todo mundo. Então, desse cotejo entre o que a sociedade quer, no momento em que ela faz as exceções, e a alíquota geral que é colocada, que é a escolha que o Congresso Nacional vai fazer, já fez por conta da emenda constitucional e vai fazer agora por conta da especificação dos produtos e serviços no âmbito da lei complementar. Princípios. São princípios constitucionais que são colocados no Sistema Tributário Nacional, não são só do IBS-CBS. A transparência, justiça, transparência no sentido de ter um imposto que é calculado por fora, calculado no destino, e a gente tem condição de o contribuinte, quando você vai receber uma nota, um cupom fiscal, vai ter um percentual lá de 26,5%, e aquele percentual é a carga tributária dele. Ele vai poder dizer, poxa, mas está alto, 26,5% que eu estou colocando é a previsão de soma no momento atual, né, estimativa, de IBS e CBS. Ele vai dizer, pô, mas qual é o tamanho de Estado que eu tenho para pagar 26,5%? Essa discussão o Congresso Nacional tem que fazer, mas ele sabe que está pagando 26,5%. Hoje, ninguém sabe. Hoje, como é que eu vou destacar se eu tenho ao redor, dependendo do tipo de tributação ou de formatação jurídica no meio da cadeia, eu tenho uma ou outra tributação. Ninguém sabe, tem que calcular caso a caso.
Justiça fiscal. Justiça fiscal no momento em que a gente tem uma tributação no mais homogênea, sobre o valor adicionado, e a instituição do cashback, que é a devolução do imposto para as camadas ação. Proteção ao meio ambiente, está aqui a questão do imposto seletivo, que vai ser criado, né, produtos com prejudiciais à saúde, e proteção ao meio ambiente, que é o endereçamento ao novo mundo, né, efeito estufa, carbono, etc. e tal, CO2. Né? E a cooperação, o princípio da cooperação, que é importante porque tanto o comitê gestor, as administrações tributárias, os estados, da União e dos municípios vão ter que trabalhar em conjunto para a administração desse imposto, tá? Cooperando. E também está previsto lá mecanismos, tá, de conformidade para com os contribuintes, da abertura das administrações tributárias para os contribuintes. Cito como exemplo a Receita Federal, que tem o programa Confia, que é um programa de aproximação, então, com empresas, há um projeto piloto hoje em andamento, que detém compliance, para que haja sempre uma aproximação, para que, em qualquer dúvida, a Receita possa agir preventivamente, Receita e contribuinte, para a resolução de algum tipo de conflito. Tá? Facilidade, então, desse diálogo. E o programa Sintonia também, que vai se aplicar a todas as empresas, também nesse sentido. Tá? E a própria transação tributária, tá? que se aplica naqueles casos em que há baixa capacidade contributiva do contribuinte por algum problema no âmbito do negócio dele. Então, a administração tributária compreende isso e aí ajuda ele no sentido de fazer um plano de recuperação tributário também para aquele tipo de empresa. Ou naqueles casos da zona cinzenta, em que a gente tem dúvida, discussão sobre divergência de interpretação, também pode ser resolvido, como em alguns casos já foi aplicado, em alguns casos específicos, por exemplo, a participação de lucros e resultados, tá? Que teve boa aceitação por parte dos contribuintes, encerrando os litígios com algum desconto que é dado por conta da complexidade da causa que está sendo colocada. Princípios específicos, neutralidade da tributação, que eu havia dito para os senhores, né, a questão referente a uma tributação que não afete os negócios, a uniformidade da legislação também, irmãos gêmeos siameses, né, e a não cumulatividade. A não cumulatividade é assim, tudo dá crédito. Tudo que você adquire como insumo, como despesa indireta, como despesa de marketing, como despesa administrativa, tudo aquilo que foi tributado pelo IBS, CBS, vai gerar crédito na cadeia posterior. E assim por diante, crédito, débito, né, dentro da cadeia, até chegar ao consumidor, esse sim é que vai pagar o valor total. Mas a grande vantagem do IVA é que ele segrega o valor adicionado e faz uma tributação ao longo da cadeia, não deixa só no final da cadeia, ele vai distribuindo a arrecadação daquele valor adicionado no meio da cadeia, de modo que a gente possa ter uma distribuição do risco da carga tributária dentro dessa operação no meio do negócio. Bom, princípios específicos, tá? Eu já havia comentado neutralidade, incidência, vejam só, incidência em bens materiais, em vez de mercadorias, conceito de mercadorias, que é antigo, ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços. Aqui pega praticamente tudo para ver, não haver aquela discussão sobre o que entra e o que não entra dentro dessas operações onerosas. Tá? A não cumulatividade, compensação com montante cobrado sobre operações anteriores, exceto aquelas de uso pessoal. Dou exemplo aquele do carro, né? O sócio diretor compra a Ferrari e coloca em nome da empresa. Evidentemente que aquela Ferrari não é bem para o negócio, né, da empresa, né? Então não pode gerar crédito. E o split payment. Tá? O split payment é um meio, é muito falado o tal do split payment, é um meio pelo qual a lei complementar e a emenda constitucional endereçam a necessidade de haver o pagamento do imposto, do imposto do fornecedor pelo adquirente, naquele momento, naquela operação, para garantir o seu crédito. Tá? Ele pode ser feito por uma instituição financeira, através do banco. O banco recebe aquilo e segrega aquela parte do imposto, lembrando bem que é imposto por fora, né? Ele não ingressa dentro da mercadoria. Isso é muito importante, porque vejo uma alíquota de 25% por dentro representa 33% sobre o valor do custo da mercadoria por fora.
Tá? Então, é uma questão de transparência e uma questão de possibilidade de segregação para isso. Por que o endereçamento disso? Endereçamento disso porque há um grande problema no Brasil. A Receita Federal fez uma operação só no setor do cobre agora, nesse mês de maio agora, descobriu um volume lá de notas, né, de 17 bilhões de reais num setor só. Então, vejam, mas a Receita tem que ir lá, o Estado tem que acompanhar. É como se fosse enxugar gelo. Tá? Quando você permite que alguém emita uma nota fiscal e ele se prepara para emitir essa nota fiscal de um jeito que ele, num primeiro momento, não fica descoberto, e aumenta exponencialmente, de repente, aquele tipo de operação, além de não fazer a tributação, porque é uma nota formalmente idônea, mas materialmente ela é fria, porque a operação ou não existiu ou não houve recolhimento, gerando um crédito na cadeia. E aí, quando gera um crédito na cadeia, você que está concorrendo, um atacadista, está concorrendo com alguém do seu lado, ele está comprando mais barato porque a empresa é noteira ou está utilizando para obter um crédito fraudulento, e você está bem operacionalizado, bem bonitinho lá, com toda a sua eficiência, concorrendo com alguém que tem uma vantagem competitiva enorme. E aí acontece que a concorrência é desleal. Então, para evitar isso, é que vem essa vinculação ao recolhimento. Tá? Transição federativa, então. Por que tem essa transição federativa? Ela começa em 2026, 2027 para a CBS, e no IBS vai até 2032. É um exemplo muito clássico. Nós estamos construindo uma casa nova, mas temos que morar na casa velha. Então, se eu tenho uma casa velha que eu tenho que demolir, porque ela não presta mais, está cheia de cupim, e eu não tenho, eu tenho que morar no puxadinho atrás, lá na garagem, morar lá naquele momento, e é o regime de transição, para começar a construir a casa nova na frente. Da mesma forma, assim, nós vamos alavancando, então, também com uma alíquota de teste, no primeiro momento 0,9% da alíquota da arrecadação de PIS e COFINS, 2027 entra integralmente a CBS. E o IBS é um pouco mais demorado, tendo em vista que os benefícios fiscais vão até 2032. Então, por essa razão, se optou, então, por só entrar em vigor a alíquota integral do IBS lá em 2033. Tá? Bom, agora, como é que é a profissionalização dos novos tributos? Primeiro, registro, cadastro único. Chega daquela conversa de ter um cadastro lá no município X, um cadastro lá no município Y, um cadastro lá no estado X, Y, um cadastro específico. É um só. CNPJ, quando é pessoa jurídica, CPF, quando é pessoa física, ou seja, cadastros nacionais, e também, naquelas operações que envolvem bens imóveis, né, o cadastro imobiliário brasileiro. Tá? Então, são regimes e planos que já estão em andamento. A Rede Sim, no que diz respeito às inscrições, né, a facilitação de inscrições. Hoje o Brasil recuperou muito aquele tempo para se abrir um negócio, né, para fomentar um negócio. E também no projeto Sinter, que vai ter uma integração georreferencial e integrada de todos os imóveis, tanto dos proprietários como dos possuidores em todo o Brasil. Esse é o futuro que nós vislumbramos. Informações cadastrais integradas, sincronizadas, com cooperação e compartilhamento em ambiente nacional de dados. Todo mundo tendo acesso. Tá? Todo mundo tendo acesso fácil e direto. E a instituição obrigatória tá, para a CNPJ do domicílio tributário eletrônico, né, como já temos, né, em alguns casos, mas agora obrigatoriamente para o trabalho das pessoas jurídicas junto à administração tributária. Né. Nas disposições transitórias, e aqui que vem, nós vamos colocar alguns campos. Por exemplo, eu tenho que colocar o campo do destinatário. Eu tenho o princípio do destino, então, que esse destinatário tem que ter um CEP. Tá? Vou colocar o CEP, vou colocar o valor líquido, estou dando um exemplo, tá? O valor líquido da operação, estou colocando o valor líquido da operação. Mas vai ter, e a previsão é nossa, que a gente tem um robô que, uma vez dado o CEP, o próprio processamento já embutido, ou online ou offline, já vai propiciar, como a gente tem no Simples Nacional, que a gente tem lá um modo de cálculo, não é? Que as tabelas são complexas para fazer cálculo, né? Que nós tenhamos, então, essas informações redundando já no valor da CBS para ser destacado na nota fiscal. Isso é muito importante. E informações padronizadas num ambiente nacional. Então, as pessoas vão continuar emitindo suas notas, nota fiscal de serviço, nota fiscal ao consumidor, vão estar nota fiscal eletrônica B2B, mas essas notas vão conter as informações mínimas indispensáveis para cálculo da
do CBS e da IBS, nessa integração entre notas. Não vamos criar nada novo nesse momento. Tá? Vamos usar exatamente as mesmas notas, tá? Padronizadas com essas informações. Integração da administração tributária, soluções integradas. A plataforma única, quando houver a gestão, ela vai trabalhar de maneira sincronizada para dar a mesma resposta a CBS e IBS. Pode ser bases distintas, mas o contribuinte vai ver uma plataforma só. De modo que ele tenha lá, depois, no momento da apuração, ele tenha, ao mesmo tempo, a apuração do IBS separada e a apuração do CBS. Autorização da recepção utilizando padrões técnicos uniformes. Então, nós não vamos ter distorções nisso. Módulo de operação. Vejam aqui. Então, hoje, em vez de ter a ECF, o SPED, nós vamos ter o módulo de apuração já nas notas fiscais. Tá? Elas possuem caráter declaratório, constituindo confissão de dívida do valor devido na operação. Tá? E ela é de caráter obrigatório, seja qual for a empresa que for. Pode ser entidade imune, isenta, vai ter para controle. Né? E na própria transferência, que é não onerosa, entre bens e estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte. Documentos fiscais. Tá? Da apuração. Então, a apuração, o que é? Como nós temos um imposto sobre valor adicionado, nós temos um período de tempo que nós vamos cotejar débito e crédito. Se for um valor a maior de débito, ele vai ficar devedor para pagar na data do vencimento. Se ele for credor, isso pode acontecer muitas vezes, até o próprio exportador, que é o exemplo mais clássico, ele vai ter um saldo credor, que ele pode compensar com o período posterior ou pode pedir o ressarcimento. Tá? Da apuração assistida. E aqui é um ponto importante. Tá? É uma reclamação muito grande pelo sistema de homologação, que o contribuinte tem a obrigação de calcular tudo, e aí o erro é dele. Se ele errou, o problema é dele. Né? Ele não entendeu a lei tributária, o problema é dele. Vai lá a fiscalização lá e lança. Agora não. Agora o que ele vai ter? Ele vai ter com base naqueles documentos, tanto da aquisição de bens e serviços, como da venda de bens e serviços, ele vai ter o cotejo dessas notas que vão estar todo no banco de dados da administração tributária. A administração tributária vai fazer o cotejo e vai mostrar para o contribuinte. Olha aqui, você tem tantas notas aqui, em modo analítico, e tantas notas de aquisição que geraram crédito. Você tem, portanto, um saldo devedor ou credor de tanto. Encaminha isso para o contribuinte, ele vai ter um tempo para analisar isso, depois do fechamento do período mensal, para analisar e fazer algum ajuste que ele entenda necessário, uma devolução de venda, por exemplo, alguma coisa que tenha acontecido, ele pode fazer. Tá? No momento em que ele fizer, ele vai ter, então, essa declaração pré-preenchida, na chamada apuração assistida. Essa apuração assistida, ela representa, então, depois da apuração pelo contribuinte, da manifestação do contribuinte no ajuste, é a confissão de dívida do saldo, certo? Agora, o contribuinte não recebeu aquilo, não fez nada. Então, tacitamente, ele concordou com o que a administração tinha feito. Ou o saldo devedor ou o saldo credor vai estar lá de modo automático, ele vai receber um DARF, se for dar o saldo devedor, ou vai receber a notícia que ele tem um saldo credor para utilizar. Né? Apuração uniforme e sincronizada para o IBS e a CBS, que é muito importante. Tá? Aqui tem um ponto aqui, que é o do futuro também, que a empresa vai ter uma conta corrente, em que ela pode estipular, então, tanto débito como crédito, receber ou pagar tributo em um período de tempo diferente. Pode ser diário, pode ser uma semana. Então, uma pessoa jurídica, por exemplo, que tenha saldo credor, ela pode dizer, não, eu quero fazer essa conta aqui com a administração tributária, que eu quero receber meu ressarcimento mais rápido. Então, aí eu vou ter... No momento que ela tiver algum valor a pagar, a administração tributária pode chegar na conta e retirar aquele valor. É um modo automatizado, opcional. Vejam bem, opcional, por opção do contribuinte. Não é obrigado a fazer isso. Do split payment, tá, é aquela vinculação. As administrações tributárias vão ter a obrigação de vincular a fatura às notas fiscais. Porque você sabe, tem a emissão da nota fiscal e depois tem o seu pagamento. Né? Então, essa vinculação toda é feita pelas administrações tributárias. Ela tem que apresentar para o sistema financeiro o quanto ele tem que segregar. Então, esse cálculo todo vai ser dado pela administração tributária, podendo se aplicar todos os arranjos de pagamento. Né? E existem formas alternativas do procedimento simplificado. Vou dar o exemplo do supermercado. Por exemplo, o supermercado, em vez de fazer uma segregação operação a operação, ele tem um valor adicionado histórico de X e ele pode recolher por um valor só. Então, naquele momento, ele vai pegar todo o montante de operações e vai estipular um valor, por uma metodologia em que ele vai recolher esse valor
de uma vez só, quer dizer, global, né, em relação a essas operações que ele está fazendo por opção que ele pode fazer, né? Diferenciação para o setor econômico ou para o sujeito passivo. Então, importante assim, a responsabilidade pelo pagamento sempre é do sujeito passivo, não há transferência de responsabilidade. Mas, se o contribuinte quiser ter o oferimento desse crédito, ele vai ter que ou esperar que o contribuinte seja adimplente ao final do período, ou ele mesmo segregar e fazer a antecipação do pagamento, que ele pode fazer, porque ele está pagando uma parte que é tributo, que não é da empresa, e sim do governo, né? Se houver segregação a maior, e já estou me encaminhando para o final, ele vai ter a devolução em até 3 dias úteis. A gente não quer atrapalhar o fluxo das empresas, tá? Então, esse fluxo é contínuo. Se houver pagamento a maior, em até 3 dias úteis, a administração tributária vai devolver esse dinheiro para o contribuinte. É compromisso, está lá no projeto de lei complementar, né? E também tem o pagamento autônomo. Se a empresa pagou por boleto, não vai utilizar o mercado financeiro, ela pode, sim, ela mesma, esponde sua, fazer a separação e o cálculo e fazer o recolhimento, tá, desse tributo para garantir o seu crédito. Tá bom? Acho que era isso. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Tá?